Olha aqui, pessoal, se você ler a palavra de Deus, que eu abri agora aqui no monte, Daniel capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, Nabucodonosor, ele fez uma estátua, uma imagem gigante de um rei, de ouro, para que todos que ouvissem o som ali, tinha que se prostrar. E quem não se prostrasse, ia morrer. Sabe que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou. Foram jogados na fornalha e Deus os livrou daquilo, porque ele não se prostrou diante da imagem que Nabucodonosor fez. Trazendo para os dias de hoje essa palavra, o que nós podemos ver e aprender diante disso? Que muitas das vezes, igual essa imagem que Nabucodonosor fez, muitas das vezes você está se prostrando, sabe diante do quê? Diante do medo, diante da depressão, diante da angústia, diante do mundo, diante até de outros deuses, outras imagens. Você está sendo prostrado aí, aconteceu uma situação na sua vida, seja na financeira, sentimental, espiritual e familiar, você se prostrou diante daquilo, se entregando àquele problema ali, se entregando àquela situação. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou, porque o único que seria adorado era o nome de Jesus. E quando a gente não se prostra, mesmo diante da fornalha, mesmo diante do problema, o homem da fornalha de fogo está lá, que é o Senhor Jesus Cristo. Então levanta o seu joelho, não se prostre diante dessa situação. Você tem que ficar diante de joelho, diante de Deus, porque aquele que fica diante de Deus de joelho, ele se levanta para vencer. Então não se prostre diante da situação ruim, não se prostre de joelho. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrou, e Deus deu o livramento neles na fornalha. E depois Nabucodonosor entendeu que só havia um Deus, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é o nosso Deus de hoje. Muitas das vezes você está se prostrando diante desse problema, diante dessa situação, e está falando: Senhor, socorro, 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 e nada acontece, porque você já se prostrou. Então não se prostra diante desse problema não. Levanta a sua cabeça, fala com Deus. Se Deus é na sua vida, você não vai se prostrar em nada, que Deus vai te dar a vitória, assim como deu para aqueles 3 homens. Então, pessoal, erga a sua cabeça, olhe para o céu, olhe para Jesus, pois Ele sim é o único que pode te livrar dessa situação, mesmo que você esteja na fornalha. Sei lá qual é a fornalha que você está vivendo, situação financeira, sentimental, espiritual ou familiar, mas o nome de Jesus, o homem da fornalha de fogo, vai estar lá e vai te livrar e vai te dar a vitória. Mas não se prostra diante desse problema, porque uma vez prostrado diante do problema, acabou. Aí você se entregou àquele mundo, você se entregou a este problema, e para sair desse problema é só você clamar a Jesus e pedir força. E será que você vai ter essa força para fazer isso? Ou o problema é maior que o seu Deus? A estátua era gigante. Aos olhos do mundo naquele tempo era gigante. O rei era gigante, Nabucodonosor, perdão pela palavra. Era gigante. Mas Deus era maior que ele. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez. Viu que essa estátua e que Nabucodonosor era um pequeno diante de Deus. Então você tem que ver que o seu problema é isso aqui, ó, diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus carrega as águas na palma de suas mãos. E você está com medo do quê? A Bíblia fala que ele já venceu o maligno, do começo ao fim. E você está prostrado, caído por quê? Se Deus já venceu. Deus só está esperando você dar um passo e ficar com a sua cabeça erguida. Se Deus é contigo, você vai vencer.
Não desanime, não se prostre diante dos problemas, assim como muitos naquele tempo se prostrou diante daquela imagem. Mas teve 3 homens que não se prostrou. E ali houve Deus em Israel. E o Deus que estava lá naquele tempo em Israel é o Deus que está hoje aqui. É o Deus que está aí na sua vida. E que Deus te abençoe. E toda vez que você se ajoelhar diante de Deus, Ele vai te colocar de pé para a vitória. Não se prostra diante do diabo e dos problemas, porque Deus tem a chave da vitória para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Passe essa mensagem para os seus amigos e adiante. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra do monte. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.